Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que sim. E hoje nós vamos falar de um assunto bem atual, que é saúde, tecnologia e sociedade. Nos tempos, em que estamos vivendo, a gente tem falado aí muito de saúde, criação de vacinas, expectativa de vida. Então, todos esses assuntos são assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e ainda mais agora, nesse tempo de pandemia, com a presença desse vírus, E o que é ter saúde, pessoal? O que vocês acham que é ter saúde? Saúde não é só a ausência de doença, não é só a pessoa não ter doença, mas envolve também uma qualidade de vida, com um saneamento básico, uma boa alimentação. Saúde também envolve o bem-estar físico, mental e social, porque nem sempre, às vezes a pessoa tá com a sua saúde em dia, mas a sua mentalidade, a sua parte emocional, às vezes não tá bem. E isso desencadeia diversas reações no organismo dessa pessoa. Então, ter saúde é muito mais do que a ausência de doenças, tá? Envolve diversos fatores. Você conviver bem com a sua família, você conviver bem na sociedade, você estar bem, feliz, conseguir ter uma boa alimentação, praticar atividades físicas, ter momentos de lazer, Tudo isso gera saúde, Gera um bem-estar físico e emocional, tá? E quando a gente fala de saúde, a gente não pode só pensar na nossa saúde individual, mas na coletiva também, Porque quando uma pessoa está saudável, ela acaba também influenciando a outra. E ao contrário também, se essa pessoa está doente, E dependendo da doença, viver ali em comunidade, em sociedade, isso gera um perigo. E é o que nós estamos vivendo hoje, Esse vírus. Por isso que tanto se fala em isolamento social, porque a nossa saúde, ela compete a nós, mas também àqueles que estão à nossa volta, certo? E por que a tecnologia está envolvida, com a nossa saúde? Antigamente, pessoal, era muito difícil descobrir as doenças e mais ainda o tratamento, Porque se você não sabe o que é, você também não consegue tratar. Mas ao longo do tempo, a tecnologia, nos ajudou muito e nos ajuda até hoje com a descoberta, o diagnóstico de muitas doenças, a fabricação de muitos medicamentos, inclusive as vacinas. Então, com o avanço da tecnologia, a saúde melhorou. Porque, por exemplo, olha esse exemplo que a apostila nos dá, é uma ressonância magnética. É um exame, de imagem muito importante, que ele consegue detectar vários tipos de doença. E uma dessas doenças é o câncer, Mas não só o câncer, endometriose, doenças relacionadas a nervos, enfim, são esse exame, ressonância magnética, ele permite, ver as imagens do corpo com maior precisão, ver detalhes, às vezes detectar algo que está diferente. Então, percebam que esses exames fazem parte, dessa tecnologia que avança cada vez mais e que melhora, então, a nossa saúde, Ou que nos ajuda a prevenir muitas doenças. Porque a partir do momento que você faz exames, você está fazendo o quê? Se prevenindo, Por isso que é importante, mesmo a pessoa estando bem, se considerando saudável, é sempre muito importante ir pelo menos uma vez
ao ano, né, no médico, fazer exames de rotina, porque dessa forma você vai estar se prevenindo, né? Porque quanto mais cedo diagnosticar alguma doença, mais fácil é de tratá-la, né? Então, exames aí de sangue, raio-x, tomografia, ressonância magnética, alguns meios de tecnologia como radioterapia, que está envolvida aí no tratamento de câncer, né? A quimioterapia, que é a medicação também ligada ao tratamento de câncer. Então, percebam que com o avanço da tecnologia, isso tem melhorado muito, né, a nossa qualidade de vida. Porque, gente, antigamente existiam alguns exames, mas eram caros, só quem mesmo tinha dinheiro tinha acesso a isso, né? Inclusive até o parto cesariana, que hoje é tão comum, antigamente as mulheres elas eram forçadas a ter parto normal, porque cesárea era só para aquelas pessoas que tinham dinheiro. Imagina fazer um exame, né? Então era tudo muito difícil. Com o avanço da tecnologia, isso tem melhorado muito a nossa qualidade de vida. E outra coisa também que nos ajuda, né, são os medicamentos. Então nós temos aí os exames, né, que nos ajudam a prevenir, detectar, né, diagnosticar algumas doenças, ou a maior parte delas, porque algumas são raras, então acabam sendo mais difíceis de ser diagnosticadas, mas muitas doenças são diagnosticadas precocemente e isso ajuda muito no tratamento. E os medicamentos, né, a invenção dos medicamentos, a química, né, envolvida aí nessa área tem sido muito importante, né, porque são os medicamentos que na maioria das vezes favorece então a cura de muitas doenças. Os medicamentos, gente, foram uma invenção ao longo do tempo. E uma importante descoberta a partir da década de 1940 foi a invenção, né, do antibiótico chamado penicilina. Esse médico aqui, né, Alexander Fleming, ele, na verdade, ele descobriu esse antibiótico foi quase que como que eu posso dizer? Ele foi quase um acidente, tá? Essa descoberta, porque ele nem imaginava. Na verdade, ele estava observando culturas de bactérias, né? E quando ele deixou ali essas culturas de bactérias abertas, fungos haviam atacado essas bactérias, né? E ele percebeu então que esses fungos haviam diminuído as colônias de bactérias. Foi a partir daí então dessa descoberta, né, que criou-se então os antibióticos, que são remédios que combatem vários tipos de bactérias. E não só isso, né? Nós temos aí remédios para pressão, para controle de pressão arterial, analgésicos, que aliviam as dores, anestesias, né? Que estão ligadas aí a cirurgias para a pessoa também não sentir dor. Enfim, muitos são os tratamentos por meio de medicamentos. Mas apesar do grande avanço, né, da tecnologia, nem todas as doenças ainda possuem cura, tá? Como a malária, muitos tipos de câncer, por mais que hoje nós temos aí quimioterapia, radioterapia, ainda muitos cânceres são muito agressivos ainda, né? E acabam sendo vencidos, né? Aliás, vencem a pessoa, né? Mas, fazendo o diagnóstico precocemente, isso pode ser resolvido com maior facilidade. A AIDS também, pessoal, é uma doença que ainda não tem cura, né? Tem muitos estudos que envolvem essas doenças, mas
por, às vezes, o câncer não, tá, pessoal? Mas a malária, a dengue, a AIDS, envolverem o quê? Micro-organismos, às vezes torna-se um pouco mais difícil, porque existem vírus, né, que sofrem mutação com maior frequência, que é o caso também da doença que nós estamos vivenciando hoje, que é a Covid-19, né? Então, que é causada por um vírus. Então, essas doenças, elas podem ser algumas, né, combatidas com medicamentos, mas os estudos para gerar o medicamento às vezes levam 10, 15, 20 anos. Então não é uma tarefa simples e fácil. É uma tarefa que envolve muita dedicação, muito estudo, né? E muita responsabilidade por parte daqueles que fabricam e por nossa parte também, né, que vamos consumir esses remédios. A gente deve então consumir com muita consciência, né? Porque nem todo medicamento é necessário, né? E deve ser tomado apenas com prescrição médica. E todos esses itens que eu falei para vocês, né? Então, você ter uma qualidade de vida, ter saneamento básico. O que é o saneamento básico? Água tratada, tratamento de esgoto. Antigamente, muitas pessoas tinham muita diarreia, dor de barriga brava mesmo, que causava muita desidratação, levando mortes, principalmente de idosos e crianças. E isso ainda acontece aqui no nosso país, tá? Em algumas regiões onde a água ainda não é tratada, mas a maior parte, né, do nosso país recebe, graças a Deus, o saneamento básico. Então, o saneamento básico, o avanço da tecnologia, a criação de medicamentos, o avanço também na saúde mental, né? Porque tem muitas pessoas que têm condições físicas boas, não tem nenhuma saúde, mas às vezes o psicológico é abalado, né? Por algum motivo. E hoje nós temos aí psiquiatras, psicólogos que atuam nessa questão mental, né? Auxiliando também no bem-estar dessas pessoas. Então, todos esses fatores têm ajudado o quê? No aumento da expectativa de vida. E o que é essa expectativa de vida? É o número de anos que essa pessoa pode viver. Ao longo do tempo, com a evolução da tecnologia, dos tratamentos, né, dos medicamentos, e também relacionada à qualidade de vida, né, a expectativa de vida ela tem aumentado, tá? No Brasil, ainda nem tanto comparado a outros países, tá? Que a qualidade de vida é bem melhor. Por quê, gente? Qualidade de vida também envolve uma condição financeira. Quem é muito pobre, às vezes não tem nem acesso a uma alimentação digna, né? Às vezes não tem nem o que comer direito. E você ter uma alimentação saudável está relacionado também à saúde. E muitas vezes aqui no nosso país tem muita gente que não tem nem condição de ter uma boa alimentação, né? Mas, mesmo assim, a expectativa de vida, de forma geral, ela tem aumentado, tá? Então, a expectativa de vida para o ser humano tem aumentado a cada ano, né? Hoje, a expectativa de vida para as pessoas é no mínimo aí 75 anos, né? Aqui no Brasil. Então, já em outros países chega até, como a Suíça e o Japão, chega até 83 anos, tá? A maioria das pessoas vivem até 83 anos, né, nesses países. Então, por quê? Porque está relacionado, então, à qualidade de vida, ao saneamento básico, né, à alimentação equilibrada, né? E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, pessoal, é que aqui no nosso país a gente tem um sistema de saúde público, né? O SUS, Sistema Único de Saúde. Apesar das vezes a gente reclamar muito desse sistema, né? Falar que é ruim, que é demorado, enfim. E tem essas coisas mesmo, né? Tem pessoas que passam meses na fila para fazer o exame,
quando vai fazer o exame, às vezes já é tarde, mas ainda a gente tem que agradecer, porque o nosso país ainda ele atende muitas pessoas gratuitamente, né? Em outros países, se você quer consultar, você precisa pagar. Se você quer estudar, você tem que pagar. Não existe saúde pública e nem escola pública, né? Então, por isso que a gente tem que dar valor às coisas aqui do nosso país e tentar melhorar cada vez mais, né? Lutar pelos nossos direitos, porque saúde, bem-estar é um direito de cada pessoa, né? E lutar, então, pelos nossos direitos, pelas nossas condições, né, melhores de vida. E também ver o ponto positivo, né, que graças a Deus ainda a gente tem esse sistema único aí de saúde, que é o SUS, que é um sistema público, né, que atende muitas pessoas que, infelizmente, não teriam condições de fazer algum tipo de tratamento pago, né? Como em outros países é obrigado a pagar. Tá certo, pessoal? Então fica isso para vocês refletirem aí também. E para finalizar a nossa aula de hoje, vamos fazer esses exercícios aqui, né, da página 33 e 35. Aliás, 33 e 34. 1. Leia o texto e responda às questões propostas. O perigo das bactérias resistentes a antibióticos. Os antibióticos são substâncias que matam bactérias ou interrompem sua reprodução. Muitos podem ser encontrados na natureza, como a penicilina, produzida por algumas espécies de fungos do mofo, para se protegerem de bactérias. Outros são criados em laboratórios ou modificados quimicamente para melhorar sua eficácia. Os agentes patogênicos, ou seja, né, aqueles que causam doença, se reproduzem muito rapidamente e se adaptam com facilidade a novos ambientes e ameaças como antibióticos. Para reduzir a eficácia desse mecanismo de defesa dos patógenos, é importante não usar antibióticos em excesso, mas sim apenas quando absolutamente necessário. Além disso, os pacientes nunca devem parar de tomá-los antes do fim do ciclo prescrito pelo médico. Gente, hoje em dia, para você conseguir comprar um antibiótico na farmácia, só com receita. Antigamente não precisava, você chegava na farmácia e falava, eu tô com dor de garganta, me dá um antibiótico aí, você comprava sem receita. Mas o que aconteceu ao longo do tempo? As pessoas começavam a tomar antibiótico à torta direita. Tá com uma dorzinha aqui, toma antibiótico, tá com não sei o que, toma antibiótico. E com esse mau uso, né, do antibiótico, muitas bactérias criaram resistência. Então, muitas espécies de bactérias deixaram de morrer ou de se reproduzir, né, na presença de antibióticos, porque elas se tornaram resistentes. Então, a partir, eu não sei exatamente o ano, mas não faz tanto tempo assim, os antibióticos só são vendidos com prescrição médica, justamente para evitar o uso, né, em excesso desses medicamentos que podem, ao invés de curar, pode então facilitar, né, o desenvolvimento de bactérias resistentes. Então vamos lá. Grife no texto o que é um antibiótico. Então tá aqui nas duas primeiras linhas. Os antibióticos são substâncias que matam bactérias ou interrompem sua reprodução, certo? Então vocês vão grifar essas duas linhas. B. No Brasil, os antibióticos podem ser comprados somente com receita médica. Qual a importância dessa medida diante do que explica o texto? Acabei de explicar para vocês também, né? Isso evita que as pessoas tomem antibiótico em excesso, né? Ou que façam tratamento errado.
aumentando então a chance, né, do desenvolvimento de bactérias resistentes. 2. Apesar de poder ocorrer também em homens, o câncer de mama é uma doença que acomete muitas mulheres todos os anos. Quanto mais cedo o tumor for identificado, maiores serão as chances de cura. A mamografia é um exame que fornece imagens da mama e pode detectar tumores muito pequenos em estágio inicial. Como essa tecnologia ajudou a aumentar a expectativa das pessoas? Gente, essa tecnologia, né, esse exame de imagem que é chamado mamografia, a mamografia ela parece um raio-x, tá? Mas é uma imagem ainda mais melhorada, tá? Ela é bem melhor do que o raio-x, tá? Então, uma imagem muito melhorada. E o que ela faz? Ela detecta, né, diversos tamanhos de tumores, mas precocemente os tumores ainda então pequenos, né, que facilitam o quê? Que essa doença, o câncer, né, seja diagnosticado inicialmente. E isso então faz com que a pessoa comece o tratamento mais rápido, evitando então que a pessoa morra, tá? Que o câncer desenvolva e essa pessoa morra, certo? Então, como que nós podemos responder? Que a mamografia é um exame, né, muito importante na detecção de tumores pequenos e pode diagnosticar a doença, né, no seu estágio inicial, fazendo com que a pessoa comece o tratamento rapidamente, evitando então a evolução do câncer, gerando então a morte, tá? 3. A bula contém informações importantes sobre os medicamentos. Nela é possível identificar como o medicamento age e encontrar a composição, a dose a ser usada, os efeitos colaterais e as outras orientações. A bula é feita para uso exclusivo de medicamentos e outros profissionais da saúde. Aliás, o uso exclusivo de médicos e outros profissionais da saúde. Não, né, gente? Todo mundo pode ter acesso à bula. A bula é uma orientação, né? A bula é feita para pacientes exclusivamente? Também não. A bula foi feita para quem? Para os profissionais da saúde e para os pacientes, tá bom? B. Qual a importância de uma bula apresentar os efeitos colaterais do medicamento? Primeiro, o que são efeitos colaterais? Os efeitos colaterais, gente, são todos aqueles efeitos que o remédio pode causar. Por exemplo, às vezes você está tomando remédio para combater uma dor de cabeça. Mas esse remédio ele pode causar enjoo, ele pode te causar às vezes tontura, ele pode causar às vezes uma dor de barriga. Então, esses são os efeitos colaterais, tá? Só para vocês entenderem. E qual então a importância da bula apresentar então esses efeitos colaterais? É importante, né, ter esses efeitos colaterais prescritos, porque a pessoa pode saber, né, quais os sintomas que podem surgir com o uso do medicamento. Porque às vezes a pessoa tá sentindo uma coisa, de repente ela melhora aquela coisa e começa a sentir outra. Aí ela fica preocupada, acha que tá acontecendo alguma coisa mais grave, e às vezes não, às vezes é apenas efeito do medicamento. O que pode ser normal, mas caso persista, né, e comece a ficar grave, tem que procurar o médico e ver se aquele medicamento
está sendo bom ou não, né, gente? Aqui tá falando para vocês pesquisarem, né, a diferença entre tarjas vermelhas, preta e amarela. Qual a diferença, pessoal, dessas tarjas? A vermelha são aqueles medicamentos que podem ser vendidos, né? Devem ser vendidos apenas com receita médica, tá? E nem sempre essas receitas podem ficar na farmácia, tá? Então, às vezes, essa receita não precisa ficar ali retida na farmácia, tá? Como, por exemplo, antibiótico. Antibiótico tem tarja vermelha. Os farmacêuticos só podem vender com a prescrição de uma receita, mas nem sempre essa receita vai ficar lá com o farmacêutico. Às vezes pode ser devolvida para a pessoa, para o paciente. Tarja preta, gente, são medicamentos de muito controle, né? E que mexem com o sistema nervoso da pessoa, tá? Então, precisam ter... A receita precisa ficar retida, tá? A pessoa entrega a receita fica na farmácia. Porque são medicamentos que podem causar muitos efeitos colaterais. Quais são os remédios que tem tarja preta? Como eu falei, remédios que trabalham com o sistema nervoso, né? Antidepressivos, remédios para dormir, tá? Remédios para ansiedade. Às vezes algum remédio que vai mexer com alguma função ali do cérebro, geralmente tem tarja preta, tá? Então, são remédios que são perigosos, que precisam ser tomados apenas com orientação médica. E o tarja amarela são aqueles medicamentos, né, que são genéricos, tá? Que tem a mesma composição daquele remédio que foi criado pela primeira vez, que a gente chama de original, mas ele vem com outros nomes similares, mas o efeito é o mesmo. E ele vem com um custo um pouco mais barato também, certo? Esses, às vezes, não precisam de prescrição médica, não precisa de receita. Questão 4. Leia o texto a seguir e responda a questão proposta. No final da década de 1950, foi lançado um ótimo medicamento capaz de regular o sono e tratar náuseas em mulheres grávidas. A divulgação foi rápida, pois não havia efeitos colaterais. Era a talidomida, droga que se revelou uma das maiores tragédias na produção de medicamentos. O problema é que um tempo depois do lançamento da talidomida, bebês começaram a nascer com sérias más formações nas pernas e nos braços. Que tristeza, né, gente? O que comprovou que se tratava de uma droga extremamente prejudicial para gestantes, gerando os bebês talidomida. No Brasil, esse medicamento chegou a ser proibido, mas retornou no fim da década de 1960 para ser usado no tratamento de doenças da pele, como a hanseníase. É por isso, gente, que hoje em dia, grávida deve evitar ao máximo tomar medicamentos, né? Porque, como eu já falei para vocês, os medicamentos eles podem ter efeitos colaterais, inclusive como o do texto, né? Gerar alguma má formação no feto, né? Então, por isso que grávida deve tomar apenas aquilo que o médico, o ginecologista receitar. Mas voltando aí, né, a questão está dizendo o seguinte: como a situação descrita poderia ser evitada?
Pessoal, primeira coisa, provavelmente esse remédio ele foi pouco estudado, né? Ele não foi tão testado, porque provavelmente, quando a gente lê, a gente interpreta o quê? Que foi, né, de certo, com certeza ele foi testado por algumas pessoas, essas pessoas não geraram efeitos colaterais e logo eles então lançaram esse medicamento no mercado, né? O que faltou? Faltou então mais estudos, né, envolvendo esses efeitos colaterais, tá? Então, como a gente pode responder essa questão? Como a situação descrita poderia ser evitada? Então, com estudos mais rígidos dos efeitos colaterais, antes desse medicamento chegar ao mercado, antes dele ser vendido, oferecido para a população, né? E falando um pouquinho disso, a gente pode pensar aí nessa vacina, né? Nessas vacinas que estão sendo estudadas aí para combater o coronavírus. Antes de sair dando na população inteira, seja do Brasil ou de qualquer outro país, é preciso que haja muito estudo, né? Realmente ver quais os efeitos colaterais que essa vacina pode causar, se realmente ela é eficaz, ela é eficiente, né, no combate ao vírus, qual o problema ou quais problemas ela pode trazer para o ser humano. Então, por isso que é tão lento, né, achar, às vezes, uma vacina, que é o assunto da nossa próxima aula, inclusive. Por quê? Porque exige muito estudo. Porque se você não estudar muito bem, você pode acabar provocando maiores danos, maiores problemas, né? Então, por isso que às vezes não é fácil encontrar um medicamento, encontrar uma vacina. Isso exige muito estudo por parte aí dos cientistas. E para finalizarmos, a questão 5. Observe o gráfico que indica o índice da expectativa de vida no Brasil, desde a década de 1940 até o ano de 2015. E responda às questões propostas. Então, gostaria que vocês olhassem o gráfico e interpretassem. Aqui nós temos a idade, né, e o ano. Então, aqui a legenda, né, evolução da expectativa de vida no Brasil. Aumentou ou diminuiu, gente, a expectativa de vida ao longo dos anos? Aumentou, né? Percebam que ali por volta de década de 40, né? Nós tínhamos aí aproximadamente, as pessoas viviam aproximadamente, né, entre 45 e 50 anos. E depois isso foi aumentando. E qual a expectativa de vida hoje? Né? 75 anos e meio, 76 anos, né? Então, é uma interpretação essa questão, tá? Então, escreva qual a expectativa de vida em 1940. 45,5, 45 anos e meio, né? A pessoa vivia aproximadamente 45 anos e meio. Muito pouco, né, gente? 1990, o ano que eu nasci. Vamos ver aqui, 1990, aproximadamente, aqui, ó, 65 anos. E 2015, aqui, 75 anos e meio. B. Quais os fatores foram os responsáveis por esse aumento? O que nós falamos aí no decorrer da aula? Nós vimos aí que tivemos aproximadamente 30 anos, né, a mais de expectativa de vida. E quais foram os responsáveis, né, por esse aumento? Então, saneamento básico, alimentação, né, equilibrada, avanços na medicina, na tecnologia,
tá? E também, gente, a gente pode citar, ainda não falei sobre isso, mas a gente pode citar até educação. Por que educação, tia? Porque quando a gente sabe ler, sabe interpretar, quando a gente conhece aquilo que a gente está lidando, quando a gente estuda uma doença, sabe ler, interpretar a bula, tudo isso gera um bem-estar, gera o quê? Facilidade, né, de interpretar as coisas, de fazer as coisas de forma correta. As pessoas que às vezes não têm tanto conhecimento, às vezes elas nem entendem, tadinha, por que tá tomando aquele medicamento, né? Às vezes toma de forma errada. Então, educação também gera bem-estar, gera saúde também, tá? Então, saneamento básico, alimentação, educação, avanço na tecnologia, avanço na medicina, criação dos medicamentos e vacinas. Todos esses são os fatores que ajudam a aumentar a expectativa de vida. Certo, pessoal? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre vacinas, que também é um tema bem atual. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.